Boa noite, espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula da nossa supervisão e nosso tempo, né, de estudo. Nós estamos aí trabalhando este livro, o Guia Prático para Trabalhos com Transtorno Mentais, aqui é a capinha, a gente pode postar o nome certinho para vocês. E lógico, focado aí na TCC. E hoje nós vamos para o segundo capítulo, onde fala da estruturação de sessão. Interessante esse assunto, porque fala, nossa, mas eu já ouvi falar tanto disso, né? Porque eu já sou da TCC, mas mesmo assim, nós temos visto, tanto eu quanto a Regiane, na prática do dia a dia ali, muitos psicólogos que não atuam com a estruturação de sessão e falam: Ah, eu sou o TCC, coloca lá no cartão, no, no Instagram, né, na bio do Instagram, eu sou o TCC. E muitas vezes, quando você vai olhar a sessão da pessoa, não tem a ver com outras linhas. E a gente precisa ficar atenta para a gente não se perder. Então, vamos de novo falar sobre esse assunto, sobre a estruturação de sessões. A TCC, ela é conhecida justamente por isso, por ser uma sessão mais estruturada, por ser uma sessão focada no problema do paciente, né? E que onde cada minuto da sessão é extremamente precioso, né? Não, são uns 40 minutos. Às vezes a gente tem situações de atendimentos, por exemplo, de convênio, onde você tem 30 minutos. A TCC, então, cada minuto é muito valioso, né? Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer quando eu vou atender um paciente, a partir do momento que ele entra em contato comigo, fala, Lu, né, a gente consegue um horário, né? Normalmente ele pergunta ali alguma coisa de valor. Quando dá tudo certo, olha, semana que vem tá horário. Eu já gosto de encaminhar para ele via WhatsApp, que é o que tem acontecido com a maioria dos pacientes. Eu já encaminho a anamnese. Então, eu tenho uma pastinha lá no meu celular, né, de anamnese, de contrato, das principais ferramentas da TCC. E eu já encaminho para ele a anamnese. Se é um paciente que é de menor, eu encaminho a anamnese infantil, adolescente para o pai, e eu peço, se possível, que ele devolva para mim antes da sessão. E por que que eu peço isso? Porque eu gosto de conhecer o paciente até mesmo antes dele chegar. Eu já tenho uma noção da história dele, já fica muito mais fácil. E essa primeira sessão, ela fica bem direcionada, principalmente se for uma anamnese com o olhar do PADESC e tem perguntas aí bastante assertivas e perguntas bem focadas na TCC, ok? Então, quando a gente fala de TCC, sessões estruturadas. Então, se você não tem feito sessões estruturadas, talvez você precise voltar um pouco mais para TCC e entender o caminho que você está trilhando aí. Na TCC, a gente acaba tendo adesão de um perfil de paciente que gosta de saber o que vai acontecer na sessão. Ontem eu tive uma experiência conversando com uma pessoa, ela falou: eu fiz umas sessões, mas eu acho que, né, só eu falava. Eu imagino que ele tenha feito com um contexto de psicanálise, que não tenho nada contra, sou super a favor. Encaminho, inclusive, alguns pacientes que eu entendo que a psicanálise vai ser muito mais eficaz do que a TCC, mas ele falou: não tenho o meu perfil. Eu sou muito ansioso e eu quero saber como que vai ser. Não sabia nada. Então, nós temos aí dentro da TCC essa questão de trazer um tipo de paciente. É esse paciente que precisa de segurança para saber o que vai acontecer, né? Então, dentro da TCC, a gente tem um paciente que sabe o que vai acontecer, a gente constrói um plano de tratamento junto, a gente tem uma sessão mais focada, a gente promove a responsabilidade, organização e progresso terapêutico. E isso faz toda a diferença. Então, vai pensando aí nos seus pacientes, né? E vai tentando encaixar se foi feito o caminho aí que nós vamos falar. Então,
Pensando na sessão inicial, eu falei para vocês o que eu gosto. Isso não é uma recomendação de livros, tanto que nos livros, na literatura, você vai entender que nas primeiras sessões você faz anamnese. Eu já gosto de vir com anamnese, e aí a partir dessa anamnese eu pergunto para o paciente, né, como vamos conduzir. Então, o que precisa para a primeira sessão? E, e isso é fundamental. Primeira coisa, a sua apresentação. Diga para o seu paciente quem é você, que linha você atua. Se você tiver formações de pós, você pode falar da sua pós, porque tudo isso traz uma segurança profissional, né? Então, isso é muito importante. Se apresente, ok? É importante o contrato. Na primeira sessão precisa ficar estabelecido o contrato. Olha, nós temos 50 minutos de sessão. Se você atrasar, eu vou te atender no tempo restante. Eu não atraso o próximo o paciente, né? Pagamento. Tudo isso você precisa também deixar muito claro para ele, tá? Eu também tenho o hábito do paciente que eu já encaminhou a anamnese, já mandou também o contrato para ele. Porque é comum ele vir depois da primeira sessão com algumas dúvidas do contrato e a gente estabelece. Ou, às vezes, ele não vem com dúvida nenhuma. Eu pergunto, você recebeu o contrato? Recebi, você tem alguma dúvida? Não. Então, por favor, me mande uma cópia. A maioria acontece isso. Então, a gente acaba não usando nem muito tempo da sessão para falar de valores, de atrasos, porque ele já leu ali todo o contrato. Como eu falei, então, o método de trabalho, explicar o que é a TCC, como funcionam as sessões, né? Isso vai ser importante. Outro fato, mesmo que o paciente já tenha feito muitas outras terapias, eu gosto de deixar claro a confidencialidade, principalmente para crianças e adolescentes, né? O que quebra o contrato, né? Quando que eu vou acessar outra pessoa? No caso de adulto também, eu já deixo claro, principalmente se é aquele paciente que vem já na anamnese, ó, tentativa de suicídio, eu falo que vou precisar de uma rede de apoio, né? Deixo ali tudo muito objetivo. Por quê? Isso traz segurança para o paciente. Ele não fica fica a sensação, eu não sei o que poderia, o que... Não, este é o meu método de trabalho. Se ele não se identificar, ele rapidamente ele vai ter uma oportunidade ali de buscar um outro profissional. Falo sobre o escopo das sessões, né? Explico ali rapidamente que são sessões que tem um feedback, que tem a questão da agenda, que vai ter tarefas e como ele se vê neste contexto. Ah, mas tem tarefa? Eu não gosto, eu não quero, né? Eu não quero construir um plano de ação. É muito raro acontecer isso, mas pode acontecer, tá? Eu já tive situação de o paciente falar, não, mas eu só quero vir falar e eu não quero tarefa nenhuma. Tudo bem. Então a gente vai, mas é importante deixar claro. Na primeira sessão, precisa ser apresentado o modelo cognitivo para o paciente, porque é a base do nosso trabalho. Quantas vezes, né, e quantos profissionais que são da TCC e nunca apresentaram o modelo cognitivo para o paciente? Ele precisa sair de lá falando, eu já ouvi falar sobre modelo cognitivo, né? Que eu penso, sinto, faço. Ele precisa entender isso. Quando é no modelo online, você pode ter um desenho e compartilhar ali a tela com o paciente. Quando é presencial, eu hoje uso muito o tablet, então eu abro o tablet ou eu mando para o celular do paciente. Então, apresentar o modelo cognitivo. Nessa primeira sessão, precisa estar muito fácil para já criar um vínculo. E como que a gente forma isso? Aí é a nossa habilidade de conquistar pessoas, sabe, de ter empatia. Às vezes a gente pega aqueles profissionais, sério, oi, boa tarde, fale seu nome. A gente precisa entender, já desde a hora que o paciente chega na recepção, que ele chega, na hora que ele liga a câmera, né?
A gente está ali muito atento, com o ouvido muito atento, para criar uma aliança terapêutica. Nós temos que ser profissionais que inspire esperança. É isso que a gente faz. Inspirar esperança para os nossos pacientes, tá? Ajudá-lo, mesmo na primeira sessão, a promover algum tipo de alívio, mesmo que seja só na escuta, mesmo que seja na palavra. Olha, eu ouvi a tua história, eu entendo a tua dor, né? Porque aí a gente vai estar validando, né, os esforços dele. Eu fico feliz que você teve a coragem de procurar terapia, estar aqui, né? Mas ajudar a aliviar a dor daquele paciente naquele primeiro momento. Não com falsas ilusões, né? Mas com verdade. E dar atenção significativa. Então, é não ter celular, é não ter outros meios ali que possam desfocar a atenção. Lu, mas pode acontecer? Pode, a internet pode cair, a escola da tua filha pode ligar, pode acontecer diversas coisas, mas seja sincero com o paciente. Olha, preciso parar um segundo porque aconteceu um imprevisto, mas eu volto e aí a gente vai trabalhando, ok? Então, isso é na primeira sessão. Sempre nessa primeira sessão, que a gente vai colocar ali o escopo da sessão, a gente vai falar para ele: olha, a gente sempre vai ter uma agenda. Eu gosto de trabalhar com agenda, no máximo 2 temas, um ou 2 temas. Se você deixa 3, não dá tempo. Não dá tempo. Então, olha, toda sessão você pode escolher um ou 2 temas para trazer na próxima sessão. Então, você pode anotar no seu celular, no seu caderno de terapia, né? Mas vai ser importante para a gente poder aproveitar ao máximo o nosso tempo. Então, escolha os assuntos que você quer trazer, que eu vou perguntar para você. Eu sempre vou perguntar como você está, vez ou outra, eu vou aplicar alguma avaliação de humor, porque como você chega aqui é muito importante para mim, né? Então, você pode aplicar, às vezes, a escala de Beck, se for um paciente que tem, por exemplo, depressão ou muita ansiedade, acho que é legal. Mas você pode simplesmente perguntar: como você está hoje? Ah, hoje eu não tô tão bem, né? Porque às vezes a gente fala: e aí, como foi, né? Como foi sua semana, tal? A gente acaba sendo genérico. E aí, a ideia não é ser genérico. Genérico já basta o mundo, né? Então, a ideia é como você está se sentindo. Ah, eu tô triste. Quais são os pensamentos que tem tido? Então, só nessa pergunta você já está fazendo a verificação do humor, né? Se caso for um paciente que já tem um diagnóstico, já tem depressão, tem esquizofrenia, né? Você vai trabalhar nessa verificação desse humor perguntando características do diagnóstico dele, né? Você ficou triste, mas você conseguiu tomar banho, você conseguiu comer? Cada paciente vai ter as suas particularidades envolvida com o diagnóstico dele. Se não tiver, a gente vai fazer perguntas baseadas na hipótese diagnóstico que nós já estamos aqui, né, inclusive na supervisão, pensando. Expectativa do paciente também é muito importante, né? Qual a tua expectativa com a terapia? Né? Qual a tua expectativa com a nossa sessão de hoje? Né? Perguntar se fez as tarefas de casa, entender quando não fez, a gente vai falar um pouquinho mais. Sempre quando estiver faltando ali uns 10 minutos, e a gente precisa ter bastante controle do tempo, iniciar um resumo da sessão. Faça com que o paciente escute muito do que ele trouxe. Muito. Hoje eu fiz uma sessão com uma paciente, ela falou 52 minutos. Eu fui anotando algumas coisas, ela fala, eu falei, eu vou. Aí eu resumi em 5 minutos, todas as partes que eu achei relevantes para o caso dela. Ela falou, nossa, Lu, eu nem tinha percebido que eu tinha falado isso para você. Então, a gente tem que estar ali muito atenta. Então, foram 52 minutos que eu escutei cada palavra que ela me disse. E aí eu fiz um resumo, trouxe aí
um conceito para ela refletir durante a semana. E eu sempre peço para um paciente o feedback. Como foi a sessão de hoje para você? E a gente tem que estar pronto para ouvir falar, foi uma droga. Você mexeu onde eu não queria que mexesse. Eu tô saindo daqui péssimo, né? Então, pedir um feedback é importante para o paciente, porque às vezes ele vai sair com aquele feedback, e é importante para a gente, porque a gente também mensura aí o nosso trabalho. Então, normalmente as primeira, segunda, até terceira sessão, ela precisa deixar isso muito claro. Porque se não tiver claro, a gente vai ter depois dificuldade de conduzir o paciente dentro da TCC. Você pode acabar indo para outros modelos terapêuticos. Então, as sessões subsequentes, elas acabam indo principalmente para estabelecer a confiança terapêutica, né? Ouvir a experiência de vida do paciente e ajudá-lo nas construções das tarefas de casa, ok? Dentro das sessões, a gente vai usar algumas estratégias que precisam estar sempre presentes. O diário, que é algo que a gente usa bastante, seja online, seja de papel, seja no celular, seja em post-it. A gente vai ter que descobrir qual o método de cada paciente, tá? Mas por que esse diário? Porque a partir desse diário, a partir dessas anotações, a partir do quem sou eu, né, que nós já falamos várias vezes aqui, que é a redação, ou da linha da vida, nós precisamos ajudar o paciente a identificar quais são os padrões de comportamento dele. Todos nós temos padrão de comportamento. Todos. Mas qual que é o padrão de comportamento do seu paciente? E ele percebe que ele tem um padrão de comportamento? Isso é muito importante. Então, quando ele vai fazendo essas anotações, ele vai tendo essa percepção, e com essa identificação dos padrões de comportamento, vai ser muito mais fácil para ele identificar as crenças centrais, as principais distorções, a tríade cognitiva dele, ok? Então, é a partir dos nossos padrões. Então, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, quando eu volto, eu como um bolo inteiro. É um padrão. E foram sessões, 3 sessões que a gente percebeu que depois do domingo a pessoa fala: ai, nossa, eu comi demais, mas eu não queria ter comido tanto assim. Me conta esse final de semana. Ah, era minha mãe, tava tudo bem e tal, mas eu trouxe o bolo e comi inteiro. Então a gente vai percebendo e ouvindo os padrões e ajudando o paciente a compreender. Aí, a partir disso, a gente vai usar sempre a principal ferramenta da TCC, que é o registro de pensamento disfuncional. A gente pode começar com o mais simples até chegar ao socrático. Depois que o paciente já consegue fazer sozinho um registro de pensamento disfuncional, a gente também vai ajudá-lo aí na construção de modos de enfrentamento. Porque a gente tem que enfrentar os monstros todos os dias, né? Às vezes não dá vontade, mas nós temos. Então, como nós vamos ajudá-lo? Né? Que estratégias e técnicas nós vamos conduzir aí para que esse paciente enfrente? Porque é o objetivo terapêutico, a gente receber as bombas da vida e encarar, tá? Lógico, respeitando o ritmo de cada paciente. Tem paciente que na terceira, quarta sessão você já vai estar voando num registro de pensamento. Outros vão demorar muito mais, outros não vão conseguir fazer em casa, a gente vai ter que fazer junto na sessão. Então, respeitar aí esse ritmo e o limite da dor do paciente. Quando a gente fala de estruturação de sessão, a gente precisa avaliar muito as nossas habilidades como terapeuta. Infelizmente, tem muita gente que se forma como psicólogo, mas não tem habilidade para a área clínica. E tudo bem, né? Então, dentro dessas habilidades para a área clínica, a gente precisa saber fazer perguntas abertas.
E o que seriam essas perguntas abertas? São perguntas muito focadas ali no questionário socrático e que levam o paciente a refletir, a pensar. A gente não é um robô, né? Nós somos profissionais que conduzem aí o paciente a reflexões. Muitas vezes, uma palavra só no final da sessão pode trazer um resultado gigantesco. Então, temos que ter essa habilidade. Temos que ter a habilidade de trazer os pontos fortes e os que estão em processo de mudança do paciente. Então, a gente precisa apontar isso para eles com cuidado, com empatia, com carinho. Então, essa escuta empática é fundamental. É fundamental. Temos que ter aí a habilidade de, né, no poder de fazer sínteses, como eu falei. A paciente falou 52 minutos, em 5 minutos. Eu fiz uma síntese terapêutica que conduziu ela para uma reflexão intensa para a próxima semana. Então, a síntese, elas são declarações resumidas e cheias de compreensão, cheias de escuta, que nós podemos conduzir aí para o nosso paciente. Precisamos ter habilidade de dar feedback, às vezes feedback bem difíceis, que não são fáceis de dar, né? E habilidade de ouvir feedback ruim. Dói? Dói. A gente pode chorar depois que desligar a câmera? Pode. Mas a gente precisa ter essa habilidade, né? Nós, como profissionais, temos que ser responsáveis. Responsáveis de não desmarcar sessão a todo momento com o paciente. Responsável de não atrasar o atendimento, porque muitas vezes aquele paciente ele espera a semana inteira para ser escutado, né? Nós temos que ter responsabilidade a ponto de ajudar o paciente a ser responsável também. Então, muito do que nós somos, a gente precisa lembrar que nós estamos numa relação reparadora. A terapia faz reparações, né? Então, se eu não sou uma psicóloga responsável, como que eu vou exigir que o meu paciente tenha compromisso? Sendo que muitas vezes é ali que ele procura, o nosso papel é importantíssimo, né? Eu preciso também ser um psicólogo, uma psicóloga, capaz de dar orientações de apoio. E essas orientações não podem ser baseadas, porque a minha avó me contou que se você tomar o chá da erva tal, não. Nós precisamos dar orientações de apoio baseadas em referências científicas, acadêmicas e que tenham muito sentido, ok? O que mais nós temos que ter? A capacidade de mostrar resultados para os pacientes, ou seja, a autoeficácia. Que olha, o trabalho que você, paciente, está fazendo está tendo uma produção de resultados e está trazendo efeitos desejados. Então, o que você precisa? A gente, antes da sessão, a gente estava falando, né, da quantidade de documentos que a TCC produz. Pega tudo isso, prepara um relatório, prepara um gráfico, mostra para ele todo esse esforço, todas essas tarefas de casa não foram em vãos. Você não esqueceu, né? Tá tendo resultado. Isso é muito importante. E ter uma lista de estratégias para o paciente também escolher o que melhor condiz. Por quê? Lu, eu só sei aplicar o RPD socrático. Muitas vezes eu vou trabalhar com o paciente e ele não consegue fazer. Então eu vou ter que ter outras estratégias na manga. E aí você pode apresentar para o paciente, olha, nós precisamos trabalhar a sua resiliência. Então eu tenho 3 tarefas aqui. Qual a melhor para você? Né? Então a gente também pode dar essa opção para o paciente, porque cada um é diferente. Cada um tem uma forma de conseguir fazer as tarefas. Então, não é porque, vamos fazer um diário por escrito.
Eu gosto de papel, mas tem muito paciente que não. Então, você poder ajudá-lo a mostrar isso, tá? Então, tem uma lista aí de estratégias. Nós podemos encontrar alguns problemas no caminho, né? Sermos profissionais que não temos tempo para estudar o caso do paciente. Vá atendendo um atrás do outro, e aí a gente não consegue fazer uma conceitualização que é fundamental dentro da TCC. Não dá nenhuma lida antes de atender o paciente. E isso prejudica o tratamento, muito. A gente pode ter dificuldade no gerenciamento do tempo com o paciente, né? E isso pode trazer muitos problemas, porque a gente fica ali, ou fica muito presa, 1 minuto, falta 3 segundos para acabar a sessão, né? Ou a gente não dá conta e passa sempre do horário. Então, a gente precisa ter essa habilidade de administrar o tempo, tá? Dificuldade na definição da agenda. Muitas vezes o paciente fica ali perdido, né? O que eu faço, o que eu não faço, e a gente também não orienta da forma correta. Então, como você tem direcionado a agenda para o paciente? Por isso que eu falei, eu gosto de, no máximo, 2 pautas por sessão, porque senão dá 3, 4, e tem paciente que quer contar tudo, né? Acaba não focando. Outro, o não cumprimento da tarefa de casa. Quando o paciente não consegue fazer, pode existir algumas hipóteses. Seria um diagnóstico de um paciente evitativo, procrastinador, e você vai precisar trabalhar isso com ele, né? Ou pode ser a sua falta de habilidade de empolgar, incentivar, motivar o paciente a realizar a tarefa. Eu já vi muitos profissionais que passam, sei lá, 5 tarefas ao mesmo tempo para o paciente na primeira sessão. Ele não vai fazer, gente. A gente sempre fala, né? Faça a anamnese, faça os exercícios antes do paciente, porque você vai sentir a dor, a dificuldade, como não é fácil, tá? Então, avalie se a sua técnica, a sua estratégia de atendimento, de atendimento não, de direcionamento da tarefa está sendo positiva. De novo, sempre faço em sessão com o paciente primeiro. Sempre dou um modelo primeiro, fazemos ali. Um outro problema que pode acontecer é o paciente terminar a sessão mal. E qual que é o objetivo? Fazer com que o paciente sempre saia mais aliviado do que ele chegou. Então, comece sempre a agenda perguntando as coisas ruins, né, as coisas mais difíceis que aconteceu. Porque se você tiver que investir um pouco mais de tempo, você vai conduzir aí para um fechamento mais leve, mais adequado, tá bom? E aí, por último, não seja muito rígido com o planejamento. Não se cobre tanto, porque muitas vezes vai sair de forma diferente. E tudo bem sair de forma não tão planejada. Mas você vai precisar ser leve. Não esqueça que você está numa uma posição de reparação. E isso é fundamental. Então é isso. Eu acho que pensando nessa estruturação vai ficar muito mais fácil para que você possa conduzir esse seu caso. Obrigada, meninas, pelo tempo.